gente vai falar aqui de São Paulo. O São Paulo renovou o contrato do Arboleda até 2024. Antes do intervalo, eu já chamei o assunto e acho que a questão do Arboleda, ela nunca vai ser, quer dizer, nunca é muito tempo, mas com o futebol que ele tem hoje, ela não é técnica, ela não é do que ele é capaz. A gente está vendo aí o ranking do São Paulo, ele é primeiro em não sofrer gols, ele é o primeiro zagueiro em gols, ele é o primeiro em rebatidas por jogo, tá bom, ele é o hein? segundo em assistência, em desarme, tem 39 jogos, é o quarto jogador com mais jogos dos 6 zagueiros no elenco do São Paulo. Só que aí, capitão, chegou a seguinte mensagem aqui do Lucas Breda, antes do intervalo. É difícil acreditar no profissionalismo do Arboleda. Será que ele virou a página? Teve a história lá atrás de ir pra festa no meio da Covid, botar a camisa do Palmeiras. Ele não pode também estar amadurecendo como jogador e ser importante nesse momento do São Paulo? Não, eu acho que o extracampo, no passado, incomodou um pouco o torcedor, né? Eu acho que profissionalismo, a gente tem que colocar uma barra aí. É, né? Muito forte, né? É muito forte. Até porque dentro de campo ele entrega muito pro São Paulo, né? Ele muitas vezes ele aprontou, né? Mas dentro de campo ele correspondeu. Então é lógico que ele também tem que amadurecer, né? Como você disse, acho que tem que servir de aprendizado. O São Paulo tem que ter profissionais próximos dele, né? Para ele entender o tamanho da instituição, o quanto é importante, né, e gigante vestir uma camisa como a do São Paulo, e acho que ele sabe disso. Agora, como jogador, ele é difícil você encontrar no mercado, principalmente pela condição financeira que o São Paulo se encontra. Então, é um jogador que já está acostumado, é um jogador que não sente decisões, jogos importantes, que tem parcela de contribuição ali dentro de um sistema defensivo interessante, né? E eu renovaria, sim. Eu acho que o torcedor do São Paulo, acho que a grande maioria dele encara isso com bons olhos, assim. Se eu fosse um profissional do São Paulo, eu também buscaria essa renovação. Lógico que faria, no momento da renovação, algumas observações com relação a ele, algumas condutas tipo que ele tem. Tipo tudo. Multas, prevendo multas? É isso, pode ser. Multa, mas principalmente a cobrança de entendimento do tamanho que é o São Paulo. Do quanto o São Paulo também passou a mão na cabeça em alguns momentos, né, e que isso, de repente, não vai se repetir novamente. Então, ele tem o episódio da camisa do Palmeiras, ele tem episódios de saídas, né, à noite, aí isso incomoda muito o torcedor, principalmente quando você está perdendo jogos. Então, acho que, assim, algumas correções devem ser feitas, isso seria ótimo para ele, né, o entendimento profissional de que é importante você ter uma boa conduta fora, para você também ser visto dentro de campo com bons olhos, né, combina um pouco esse fora de campo e o dentro também, mas ele entrega bastante, ele tem muita qualidade, ele é um dos pilares da defesa do São Paulo e eu vejo assim, eu acho interessante essa renovação e eu acho que ele é importante para esse elenco. Eu acho que passa muito pelo que o capitão coloca, né? Assim, a questão financeira não é uma coisa hoje no São Paulo simples, tá? Ali tem algumas questões para resolver. E a entrega dele é alta. Eu comemoraria essa renovação se eu fosse torcedora do São Paulo, porque eu entendo que é uma economia. O São Paulo não teria condição de gastar o que um outro zagueiro com o nível técnico e de entrega do Arboleda custaria no momento. Juízo, meu filho. Aí, ó. Escuta o capitão. Olha nos meus olhos. Juízo, meu filho. Aí da linha de defesa ali. Tem muito tempo para aproveitar a vida. Vai parar com 33, 34 anos, vai poder sair pra noite, vai poder colocar a camisa que você quiser. Poder beber um monte de Guaraná vai poder natural, beber Guaraná gelado, sem gelo. Tem muito tempo a viver, cara. Aproveita esse momento profissional, seu juízo e parabéns pela renovação. O conselho do capitão é bom, hein? Ô, Dani, qual a oscilação do Luciano na temporada, do Rigoni, que também teve seus momentos? Eu diria que o Arboleda ao lado do Sara foi quem com a bola no pé, não necessariamente com a bola no pé, muitas vezes desarmando quem está com a bola no pé, foi quem mais entregou. Sim. Num ano muito complicado de São Paulo. Mais até do que o Miranda, né? E aí, eu acho bem acima. E aí a gente vai entrar em outra página de discussão. O Arboleda tem problema de extracampo? Tem. Semana passada a gente almoçava com um amigo nosso em comum aqui, que a gente vai manter em sigilo, que conhece um pouco muito do São Paulo. Nem precisa falar que é o André fora Pirral. de campo, bicho, é um festival, é uma lista Zé de Elias ficou com problemas. ciúme, eu acho. Eu vou te falar, acho que o Zé pensa que sabe quem é, mas ele ainda não se ligou quem é exatamente. Mas aí, e ele falou, o cara é uma lista de problemas, você tem que saber dosar. E a gestão passa por isso também, você chamar, conversar, impor limites contratuais e entender se você quer formar um conjunto de meninos de paz que não resolvem nada ou se você quer gerir um grupo que, apesar dos pesares, te entrega alguma coisa. Eu acho que o Arboleda ainda cabe nesse time de São Paulo. Tá cheio de menino bom que não resolve, que não dá um passe, que não assume a responsabilidade. Isso aí. Mas é uma beleza. Fica em casa, toma banho na hora certa, se alimenta, não discute com ninguém, não levanta a voz pra nada. Bom, cara. Mas não ganha dividida. Mas o Arboleda tem uma lista de problemas. A gente chega aqui e fala,
Mas aí cabe ao clube entender, esse jogador é problemático. Então tem que ter dispositivos no contrato que eu faça ele evoluir de alguma forma. Passa pelo São Paulo também essa gestão. Quando você contrata um Muricy, um gerente, um supervisor, um diretor, não é só para dar entrevista, usar status e contratar, dizer que está fazendo negócio. Você precisa entender também. Você precisa chamar o cara ali na X e falar, meu amigo, olha só, isso aqui não dá. Eu estou renovando contigo por isso. Se vacilar, tem um corte tanto. Entendeu? Se vacilar, rompe. Não tem rescisão. Então, assim, passa por isso. E por que essa... Não é boa vontade, mas por que essa situação toda? Porque ainda é um cara raro dentro do grupo, que resolve o que outros não vão entregar. Então, não é só formar um grupo de grandes meninos que falam baixinho, que são educados, sabe? Que não te dão problema. Não te dão problema e não resolvem problema. Nem problema, nem então, solução. eu acho preferível... Uma visão minha nesse momento. Dentro de um limite, claro. Não é pro cara sair, sabe? Você não vai ter que catar o jogador na noite, mas foram episódios isolados. Você vai gerir essa bomba relógio, se a gente pode chamar que é o Arboleda, e controlar ele em campo. É um papel seu também. Agora, deu uma, deu duas, deu três, você também precisa resolver. Agora, tratá-lo como um problema por causa de... Vamos pensar também o dentro de campo. A gente não está sendo benevolente com indisciplina, mas acho que tem níveis de indisciplina. E acho que na reta final ele deu pequenas mostras de que estava com a cabeça mais dentro do que fora de campo. Então vamos levar isso em consideração também. É um amadurecimento, né, Zé? Você queria falar daí, eu quero te ouvir. Eu entendo que ele é muito mais solução do que problema. Então é isso. Com certeza. Comemora-se uma renovação como essa de um jogador que tem tanto a oferecer. Ou não? Você acha que o lado extracampo pesa muito? Não, Dani, eu sou assim, eu acredito que fora do campo, acho que o jogador tem a sua folga, tem a sua liberdade, né, tem a sua vida e a gente tem que respeitar, né? O grande problema é que quando o extracampo acaba atrapalhando a sua performance e atrapalhando a performance do elenco, do clube, né, prejudicando, por exemplo, você tem problemas extracampo que te impossibilitam de jogar uma partida, sabendo da sua condição, isso você já tem que ser levado em consideração. Sim. O Arboleda só fez o que fez porque na primeira vez que ele fez, não fizeram nada, passaram a mão na cabeça dele. Fato. Né? Se eles tivessem tomado as devidas atitudes em relação a esse tipo de comportamento, provavelmente o Arboleda não estaria fazendo o que fez. E vale lembrar que o São Paulo tentou colocar o Arboleda para venda, né? Para ser vendido. E quando ele foi colocado à venda, não pintou nenhuma outra equipe. E aí eu acho que ele entendeu, né? Ele entendeu o que deveria ser feito e mesmo assim, depois de algumas coisas, na época da pandemia, ele acabou aprontando também, né, saindo, isso tudo. Eu só estou falando porque saiu, né, na internet e o próprio São Paulo teve ciência de tudo isso. Infelizmente, o São Paulo é refém, né? O São Paulo é refém de um mau planejamento, o São Paulo é refém de uma forma em que determinados jogadores conseguem transformar o São Paulo num clube apenas de passagem, e aí eu vou muito naquilo que o Pedro falou sobre a questão dos meninos, né, que chegam de Cotia. Eu acho que transformaram o centro de treinamento de Cotia numa, vamos dizer assim, não vou dizer que são todos, tá, mas em algumas gerações recentes, né, que olha, o centro de Cotia é referência, isso, e transformaram num fazedor de craques, né? Nem todos que sobem são craques. Nem todos que sobem são ótimos jogadores. São bons jogadores, que se destacaram nas categorias de base. Mas quando você chega no profissional, o jogador não pode achar que chegou no ponto final da sua carreira. Ele não pode achar que eu estou jogando no profissional de São Paulo, é o máximo que eu pude chegar ou que eu vou chegar. Não. O jogador tem que manter a sua ambição, tem que entender que é apenas uma passagem, né? E aí eu vou entrar na frase do Muricy, porque eu acho que o Muricy, nessa questão, deixou um pouquinho a desejar nos últimos meses, muito por conta da molecada. Que o Muricy sempre falou, eles sobem no profissional com pouca fome, ou muitas vezes sem fome. Eles têm que entender que cada jogo é um prato de comida. Né? E acho que isso é importante para o Muricy. A presença, por isso que eu já falei, que o Muricy tem que estar presente todos os dias, cobrando e tendo uma autoridade maior até em relação ao próprio Rogério. O Rogério se preocupa com o time, em questões táticas, técnicas, e o Muricy com essa questão de disciplina, porque quando você olha para o Muricy, você vê uma pessoa séria, uma pessoa que não tem filtro, que se ele tiver que te falar as coisas, ele vai falar. E às vezes essa molecada precisa escutar verdades. Precisa escutar realmente aquilo que acontece na vida e falar para eles o seguinte, olha, vocês têm 20 anos, daqui 10 anos, se vocês não construírem a sua carreira em 10 anos, quando vocês tiverem 30, 31, a vida de vocês vai se tornar uma vida normal, porque aí vocês vão sair do casulo, né, daquela redoma de vidro que é o futebol e vão passar a viver uma vida normal. E como será essa vida normal? Né? Prestem atenção nas oportunidades,
lutem, vão até o final. Mas o São Paulo, me parece que as pessoas não entendem isso. Eles utilizam o São Paulo apenas como um clube de passagem. Eu estou passando pelo São Paulo. Eu não quero ganhar títulos, eu não quero entrar para a história. Quero apenas que conste no meu currículo que eu joguei no São Paulo. É muito pouco. E aí eu acho que o Muricy tem papel fundamental nisso, para mudar essa forma de pensar das categorias de base. Nós temos o Alex. Vamos seguindo aí por São Paulo também, trazer informações do São Paulo, que também está se movimentando bastante nesse final de ano no mercado. A torcida do São Paulo ficou dividida ontem. Será que o Alisson é um presente de Natal? Enfim, de qualquer forma, o São Paulo anunciou no máximo uma lembrancinha. Na noite do dia 24. Dá para considerar um presente. É um jogador experiente, é um jogador que tem uma história, né, de títulos no Cruzeiro, de títulos principalmente no Grêmio. Só que é um jogador que buscava ares novos. Ele rescindiu o contrato com o Grêmio, ficando livre. Ele já tinha uma oferta do São Paulo por 3 temporadas e é um atleta que, assim como Rafinha e Jandrei, o goleiro reserva, que foi anunciado também ontem, são jogadores que chegam para mudar o perfil do elenco do São Paulo. O São Paulo quer jogadores mais experientes para ajudar os mais jovens e também para ter um time que sinta um pouco mais a derrota, um time mais indignado dentro de campo. E esses jogadores com esse perfil do Alisson, com esse perfil do Rafinha, principalmente o Jandrei, que vem para tentar aí fazer uma sombra para o Thiago Volpi no gol, são jogadores com esse perfil diferente e que chegam para uma mudança dentro do vestiário do São Paulo. E é um atleta que joga de beirada, é um jogador que finaliza, a gente está vendo imagens aí de gols do Alisson, então é um tipo de jogador que o Rogério Ceni sentiu falta e agora vai ter em seu elenco. Agora, o Ceni, você mesmo falou, né? Ele pediu um jogador habilidoso, um jogador rápido para, né, ser esse ponta. O Alisson chega a ser exatamente esse jogador? Poderia fazer essa função? O Alisson tem mais a explosão do que o drible curto. Para o esquema do Rogério Ceni, que coloca amplitude, às vezes com o lateral subindo e o do outro lado com um ponta, é necessário você ter velocidade do lado do campo e drible curto. O Alisson é um jogador que chega para mim para compor elenco, não chega com a condição de titular, vai brigar por titularidade, que compor elenco, como o André Hernan mesmo disse, não tem jogadores com essas características no elenco do São Paulo, porém é um jogador que entrega um gol a cada 7 jogos. Então não é um jogador que a torcida vai falar assim, que contratação. Não é um jogador que vai definir partidas. É um jogador que vai modificar uma estrutura do elenco. São Paulo investiu muito em atletas da base nos últimos anos, quase não contratou, passou o Campeonato Brasileiro de 2020 sem nenhuma contratação, por exemplo. A única chegada foi uma troca com o próprio Grêmio, quando chegou o Luciano no São Paulo. E em 2021 começou a se mexer um pouco mais no mercado. Está tentando buscar jogadores que encorpem o elenco e deem algumas outras oportunidades para o treinador. Hernan, e o Bruno Alves foi, então, né, nessas trocas São Paulo-Grêmio? Junto com o Orejuela, né, são evidentemente negociações diferentes, mas o Bruno Alves também é um jogador que o São Paulo já não tinha muito espaço para ele, né? Se a gente puxar na memória a última temporada, que começou com o Hernan Crespo como treinador, campeão paulista, ele utilizava muito 3 zagueiros. E no caso do Bruno Alves, não jogava, né? Era uma zaga com Léo, Miranda e Arboleda. Aí quando chega Rogério Ceni, usando também 3 zagueiros, não utilizou o Bruno Alves, e até naquele jogo lá que o torcedor de São Paulo quer esquecer contra o Flamengo, ele usou um jogador de lado que era o Diego Costa, que às vezes não era nem relacionado. Então o Bruno Alves ficou totalmente sem espaço. E é um jogador que não tem o perfil de fazer biquinho, não é um jogador que tem o perfil de reclamar, mas evidentemente buscando ares novos, chega para o Grêmio para ajudar o time na Série B, e o pensamento do Bruno Alves e de quem trabalha com o Bruno Alves é assim, olha, é uma situação que chega para jogar a Série B, mas é um jogador que evidentemente quer mudar de ares de vez. Dificilmente volta a jogar pelo São Paulo, já quer ficar para fazer uma nova história, um novo momento agora sendo o zagueiro. E aí, pessoal, o que vocês acharam do presente de Natal do São Paulo Futebol Clube, hein? Parece aquele Natal que tu tá esperando um presente Gama Mia, né? E aí, fazer o quê, né? O Alisson já vinha, não oficialmente já como jogador do São Paulo, assinou e foi apresentado dia 24 de dezembro. É claro que a expectativa era de Douglas Costa, Soteldo, mas é a realidade do São Paulo. E falando em Soteldo, saiu no Bola VIP nesse dia 25 de dezembro. Um Feliz Natal a todos, aos torcedores são paulinos e a todos, né? Independentes da torcida. Saiu no Bola VIP que o Palmeiras também estaria interessado em Soteldo e teria feito a melhor proposta salarial para o jogador.
Soteldo que também tem ofertas do mundo árabe e de times da própria Major League Soccer. Então o Palmeiras entrando, a coisa fica mais difícil, mas vamos aguardar aí o São Paulo, que segundo Carlos Belmonte em entrevista à Rádio Bandeirantes no dia 24, está muito próximo de investidor para que possa trazer jogadores ao tricolor paulista, né não? E para fechar, Bruno Alves, também oficialmente anunciado no Grêmio, agora o São Paulo que fica com Léo, Diego Costa, Miranda e Arboleda, além de Valse, e possivelmente deve subir alguns garotos da base, mas ainda assim o Rogério Ceni busca um zagueiro, e o nome de Kaká, ex-Cruzeiro, é o bola da vez, de acordo com Jorge Nicola. Vamos esperar para ver, né? Também é dia 25 de dezembro, né? Acho que hoje não sai mais nenhuma novidade de São Paulo, não. Mas a partir de semana que vem, vamos ver aí a diretoria se movimentando, porque a pressão tá quente no São Paulo Futebol Clube. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer saber das últimas novidades, das notícias do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Um ótimo Natal a todos, um ótimo sábado a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.